O futebol brasileiro está vivendo um momento que ninguém imaginava há pouco tempo atrás. Deixamos de ser apenas exportadores de jogadores e estamos dominando o cenário do futebol mundial. Mas até onde isso vai? O que essa hegemonia, o que esse avanço do futebol brasileiro pode causar na nossa liga, nos clubes do futebol brasileiro, ou até mesmo no futebol europeu? Será que isso vai durar realmente? E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Hoje eu te mostro os bastidores, os números, o impacto financeiro que tudo isso pode causar e o que os gringos estão pensando do futebol brasileiro, vendo o que todos os times do Brasil estão fazendo nesse Mundial de Clubes. Aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de análise, já considere se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo, que aqui no canal eu sempre trago esse tipo de conteúdo. A primeira coisa que a gente tem que citar é como começou essa virada de chave no futebol brasileiro. Não precisamos ir muito lá atrás para a gente lembrar como eram os times brasileiros, o retrospecto dos times brasileiros, os mundiais de clubes. Por exemplo, o último campeão brasileiro, ou melhor, o último campeão sul-americano do Mundial de Clubes aconteceu há mais de 10 anos atrás, em 2012, com o Corinthians. Inclusive, esse foi o tempo até agora, nesse Super Mundial de Clubes, que um time sul-americano ficou sem sequer vencer um time europeu no Mundial de Clubes. E o futebol brasileiro entendeu o senso de urgência de mudar esse cenário e aos poucos isso foi sendo a virada de chave. O futebol brasileiro estava ficando para trás, a gente estava sendo dominado dentro e fora de campo, na qualidade do produto, na qualidade do gramado, na qualidade dos jogadores e das equipes principalmente. E aí começou uma mudança, uma revolução no futebol brasileiro que impactou principalmente e primeiramente aqui na América do Sul. Flamengo, Palmeiras e o advento das SAFs foram, sem sombra de dúvidas, um dos principais pontos que fizeram a mudança do futebol brasileiro começar efetivamente. Primeiro tivemos alguns times que historicamente eram sempre endividados, passavam dificuldades, sempre foi assim quase que durante toda a história desses clubes, como por exemplo o Flamengo, até que um certo dia chegou gestões responsáveis, gestões que sabiam o que queria com o Flamengo. Também teve outros casos, por exemplo o caso do Palmeiras, que teve um grande aporte financeiro, teve um grande patrocinador, que foi o caso da Crefisa, da Leila Pereira, que hoje se tornou presidente do clube e também foi uma das principais responsáveis por fazer essa mudança no Palmeiras. O Palmeiras que sempre foi um time que naturalmente passou muita dificuldade, principalmente financeira, como por exemplo o Corinthians, enquanto estava sendo campeão mundial em 2012, o Palmeiras estava sendo rebaixado, subiu para a Série A, foi mudando isso aos poucos e com a ajuda principalmente financeira de um patrocinador gigantesco, começou a mudar esse cenário e se tornou hoje também uma das principais potências do futebol sul-americano e agora mundial, assim como o Flamengo. E um outro fato muito importante é também o advento das SAFs, como é o caso do Botafogo. Botafogo se torna SAF, tem uma injeção gigantesca de dinheiro no clube, o clube também quita todas as suas dívidas e começa a se tornar um grande clube do futebol brasileiro e sul-americano quando vence a Copa Libertadores de forma assim que ninguém imaginava que fosse acontecer. O Botafogo também se coloca na primeira prateleira do futebol brasileiro e agora vai no Mundial e não tá fazendo feio, afinal ganhou do campeão europeu, ganhou do campeão da Champions League, cara. Quão surreal era isso, você pensar que o Botafogo ganharia do PSG, do atual campeão da Champions League, há pouco tempo atrás. E aí com os times se estruturando, fazendo grandes contratações, chamando mais a atenção não somente do público do futebol brasileiro, mas do público sul-americano em geral, dinheiro vem. Afinal tem aquela frase, dinheiro atrai dinheiro. E aí tem aumento nas cotas de patrocínio, aumenta nas cotas de direito de transmissão, televisão pagando mais, dinheiro de premiação entrando. E aos poucos, aqueles times que começaram a crescer, vão crescendo cada vez mais escalonadamente. E aí a gente começa realmente a dar esse passo, depois ali de 2015, 2016, 2017, um sonho que parecia tão distante como sempre foi, que é o caso do Mundial de Clubes, começa a se tornar, quem sabe no futuro, um sonho cada vez mais próximo. Os times brasileiros começam a observar isso e sonhar com essa possibilidade. E aí depois disso tudo, começar essa reestruturação, os clubes começarem a adquirir mais verbas, fazer grandes contratações, começarem a dominar o cenário sul-americano, sendo praticamente hegemônico no futebol da América do Sul, na Libertadores. Os times brasileiros iam para o Mundial de Clubes e lá, meu parceiro, os times brasileiros continuavam enfrentando dificuldades para ganhar de times europeus, ou até mesmo de outros times, como por exemplo o time mexicano. O Palmeiras perdeu para time mexicano. O Botafogo foi recentemente, perdeu para o Pachuca do México. E aí vem esse novo formato de Mundial de Clubes, que para mim, hoje é o principal ponto que fez com que os times brasileiros jogassem e apresentassem o seu real futebol que eles tinham para demonstrar. Por quê? Eu explico. Esse novo formato do Mundial de Clubes ajudou e muito os times brasileiros principalmente. Por que acontece? Naquele formato antigo, os times brasileiros chegavam na questão física, muitas vezes prejudicado. Era no final da temporada do futebol brasileiro e o fator principal, o psicológico.
Os times chegavam já na semifinal, e se esses times brasileiros fossem eliminados na semifinal do Campeonato Mundial, era motivo de chacota. Era motivo de chacota e motivo de pressão da própria torcida. Então, cara, imagina a pressão dos jogadores entrando para uma semifinal de Campeonato Mundial, muitas vezes com times que os jogadores não conheciam, não sabiam o que esperar desses times, e com uma pressão gigantesca nas costas de que eles tinham que vencer aquele jogo, de que eles tinham que vencer e muitas vezes convencer. E muitas vezes eles eram os favoritos para chegar na grande final e jogar contra o time europeu. Mas aí nesse novo formato do Mundial de Clubes, sendo esse formato de Copa do Mundo, com fase de grupos e depois a fase de mata-mata, os times brasileiros chegam muitas vezes mais relaxados. Por que que acontece? Você olha para uma Copa do Mundo de clubes, tem 12 clubes europeus. Você bate o olho e fala, pô, não vai dar. Não vai dar, tá ligado? Não tem. Se algum clube brasileiro fizer uma boa campanha na fase de grupos, já tá ótimo. Então, cara, os jogadores entram em campo com um fator psicológico muito mais leve, muito mais solto. Vou entrar em campo, vou jogar o meu futebol. Se der pra vencer, deu. Se não der, faz parte. Tem 12 clubes gigantescos europeus disputando comigo. Que, cara, se der pra chegar nas quartas de finais, já vai ser ótimo. Vai ser uma grande campanha. E isso era o pensamento da torcida brasileira. Não tem como negar. Todo mundo pensava, pô, você olhava os times que estavam disputando o Super Mundial de Clubes e fala, pô, dá pra classificar aí um ou outro em segundo lugar, e se chegar nas oitavas, se chegar nas quartas, tá ótimo. O Brasil fez a sua parte. E aí, cara, isso, os jogadores não tendo essa pressão de ganhar, de se classificar, entraram muito mais leve, fizeram seu futebol e puderam mostrar realmente o futebol brasileiro, o que é essencialmente o futebol brasileiro, jogando leve, jogando solto, sem a grande responsabilidade de ter que chegar, de ter que passar de fase. E aí chega essa Copa do Mundo, os times brasileiros começam a surpreender todo mundo, literalmente, não somente a imprensa do futebol brasileiro, a imprensa do futebol sul-americano, mas também a imprensa do mundo. Os caras estão estarrecidos com o que o futebol brasileiro e o futebol sul-americano está fazendo nessa Copa do Mundo de clubes. Ninguém imaginava que os clubes brasileiros ficariam tanto tempo invictos, ganhariam de times da Europa consolidados, ganhariam do campeão da Champions League. O campeão da Libertadores venceu o campeão europeu, rapaziada. Ganhariam de um time da elite da Premier League. E é claro que a imprensa europeia ficou completamente indignada. E aí hoje virou comum a gente ler na imprensa do mundo inteiro matérias como essa. Um clube da América do Sul vai ganhar a Copa do Mundo de Clubes? Ou então o Diário AS da Espanha. Equipes sul-americanas estão em pé de igualdade no Mundial de Clubes. E quando o Flamengo venceu o Chelsea, simplesmente amassando e metendo um 3-1 nos caras, o The Sun, um dos principais portais da imprensa inglesa, publicou Mundo de Dor, Flamengo 3, Chelsea 1. Olha isso, Blues sofrem colapso ridículo no segundo tempo. Aí muitas pessoas vão dizer, né? Pô, mas os europeus não estão nem aí pra esse Mundial. Não estão não, né? Não estão não. Olha só as matérias que os jornais do mundo inteiro estão publicando. Os caras não esperavam, a verdade é essa. Os caras não esperavam os times brasileiros jogando da forma que estão jogando. E tudo isso não fica somente no âmbito da imprensa europeia, não, na imprensa do mundo inteiro. Os próprios jogadores e técnicos das outras equipes europeias começaram a olhar pro futebol brasileiro, começaram a olhar pros jogadores brasileiros. E o exemplo mais recente foi o Kompany, técnico do Bayern de Munique, dizendo que o Flamengo, na opinião dele, é sim um time da elite do futebol mundial. E o Pep Guardiola recentemente também falou que adora assistir os times do futebol sul-americano jogar, porque por conta da intensidade, do poder defensivo, da vontade e da união dos times sul-americanos. E aí, com base nisso tudo, você também tem as consequências, né? Como, por exemplo, jogadores do futebol brasileiro querendo e pensando duas vezes de sair do futebol brasileiro, como, por exemplo, eu vou citar um time aqui que nem tá nesse Mundial de Clubes e, pelo contrário, tá vivendo uma fase muito ruim, que é o caso do Corinthians. Você tem o Yuri Alberto, que é hoje um dos principais jogadores do futebol brasileiro, sendo vistoriado pelo futebol europeu, que recusou várias e várias propostas do futebol da Premier League, por exemplo, e preferiu ficar no Corinthians, mesmo com o clube estando em dificuldade. Mas o Yuri Alberto preferiu ficar no futebol brasileiro do que ir para um segundo, terceiro escalão do futebol europeu. Hoje tem jogadores preferindo ficar em times brasileiros ao invés de ir para um West Ham, um Wolverhampton. E aí temos também, diante disso, outras consequências, como por exemplo a Europa tendo que pagar muitas vezes mais caro para o jogador do futebol brasileiro do que pagaria anteriormente. O Flamengo está prestes a vender o lateral Wesley e agora com essa valorização que está tendo na Copa do Mundo de Clubes, vai vender muito mais caro do que já venderia, por exemplo, no começo do ano. O futebol brasileiro está cada vez mais valorizado por conta disso tudo que eu tô dizendo para vocês.
Mas aí vendo tudo isso, fica a pergunta, né? Será que tudo isso realmente veio pra ficar ou é somente uma fase passageira? Afinal, pra manter tudo isso, pra manter um futebol competitivo, um futebol hegemônico na América do Sul e demonstrar isso, o poder do futebol brasileiro fora daqui no Mundial de Clubes, por exemplo, isso custa dinheiro e apesar de ter muito dinheiro entrando, tem naturalmente também muito dinheiro saindo. A gente tem agora a inflação no mercado interno também, rapaziada. Jogadores que times brasileiros pagavam teoricamente barato, também estão pagando caro, assim como os times europeus. E um outro fator que é decorrência disso tudo que eu tô dizendo pra vocês também é a questão das dívidas. Para manter o elenco forte, um elenco competitivo e hegemônico na América do Sul, os times precisam se manter contratando e renovando os elencos, porque muitas vezes os jogadores que se destacam no futebol brasileiro são rapidamente vendidos para a Europa, muitas vezes por valores consideravelmente bons, mas também os times precisam recontratar novos jogadores, muitas vezes estão sempre montando novos elencos. O elenco de um time brasileiro muitas vezes é montado num ano e desmanchado no ano seguinte. E o futebol brasileiro também é coisa de maluco. Se você joga bem no ano, a pressão pro ano seguinte vai ser cada vez maior. A pressão e a expectativa que é colocada em cima de um time brasileiro é com base no que ela fez no ano anterior. Então, se um time que foi campeão da Libertadores no ano anterior, no ano seguinte a pressão é ainda maior. E isso, naturalmente, é mais um motivo pro time se cada vez mais se endividar em busca de novos reforços, de reforços grandiosos, de reforços que saciem a expectativa do torcedor e da imprensa nacional. E aí, para inibir que todos esses fatores negativos influenciem e façam que o futebol brasileiro volte a ser aquele futebol endividado, aquele futebol moroso que a gente sempre teve lá nos anos de 2010, por exemplo, na década de 2010, entra o fator ali que os dirigentes hoje são cada vez mais importantes para os clubes. A gestão de um clube do futebol brasileiro é cada vez mais importante, impacta cada vez mais dentro de campo. Afinal, o que vai fazer mudar o jogo realmente é como será administrado esse dinheiro que entra. E aí que muitas vezes entram também o fortalecimento da SAFs, rapaziada. É cada vez mais comum a gente ver os times brasileiros se tornando SAF, porque cada vez mais esse formato se consolida no nosso futebol. A exemplo aí claro e nítido pra gente, o Botafogo, um time que a gente nunca imaginou que estaria no patamar que está hoje, está graças ao alto investimento que a SAF proporcionou a esse clube. Por isso que eu digo, se os clubes brasileiros souberem jogar o jogo fora de campo, essa pode ser só o começo de uma nova era de protagonismo do futebol brasileiro no futebol mundial. E com isso, muita coisa mudou e deve continuar mudando no cenário do futebol brasileiro. O novo presidente da CBF, por exemplo, já disse que vai reformular o calendário do futebol brasileiro, vai implementar o fair play na nossa liga, vai aumentar a fiscalização nos gramados dos estádios do futebol brasileiro, vai melhorar a arbitragem. E isso, sem sombras de dúvidas, vai aumentar o preço do nosso produto, vai aumentar a qualidade a médio prazo já da nossa liga. E o futebol brasileiro tende a se tornar cada vez mais atrativo para o mundo, não somente pra gente, para o mundo que quer conhecer mais do futebol brasileiro. Imagina só um Brasileirão com transmissão global, com jogadores sendo valorizados a nível mundial, com grandes estrelas querendo voltar pro futebol brasileiro ainda no auge, com jogadores europeus como Memphis Depay querendo vir jogar no futebol brasileiro, não somente para encerrar a carreira, mas para mostrar o seu futebol no nosso território. Cota de televisão batendo recorde, times deixando as dívidas para trás e se tornando grande potência no mundo. Esse tipo de coisa era inimaginável você falar e pensar alguns anos atrás, né? Mas hoje, rapaziada, pode se tornar realidade sim. E a gente tá vendo isso agora na Copa do Mundo de Clubes. Não é coisa da minha cabeça não. Basta ligar a televisão e ver o desempenho dos times brasileiros contra gigantes europeus. O futebol brasileiro passou anos sendo visto como um futebol coadjuvante. Até mesmo dentro da América do Sul, a Argentina sempre foi hegemônica contra a gente. E agora o Brasil começou a escrever um novo capítulo na história do futebol mundial. Mas a pergunta é, os nossos clubes estão prontos para sustentar esse protagonismo? Ou vamos repetir os mesmos erros do passado? Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha desse domínio do futebol brasileiro lá na Copa do Mundo de Clubes. Isso realmente tende a continuar? Concorda com o que eu falei? Acho que eu tô maluco? Deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante pra mim. E lembrando, se você curtiu o vídeo, quer mais conteúdo como esse, deixa o like e considere se inscrever aqui no canal, que como eu disse, sempre trago vídeos como esse aqui no canal, certo? Muito obrigado a geral, você que assistiu até agora, tamo junto e até o próximo vídeo.